Oi, pessoal. Escolher uma profissão nem sempre é fácil, né, para quem tem dificuldade em definir uma área que gosta de atuar. Para minimizar essa indecisão, uma escola estadual de Santa Maria convidou a UFN para apresentar cursos de graduação que a Universidade Franciscana oferece durante uma mostra das profissões. A repercussão disso em uma comunidade de Santa Maria, o universo acadêmico mostra daqui a pouco. E sabe por quê? Porque o nosso primeiro assunto no programa de hoje é uma ideia muito criativa e que ensina ao cidadão, desde cedo, a preservar e valorizar o patrimônio que os mais diversos lugares do mundo têm em comum. 3 professores da Universidade Franciscana apresentam à comunidade um jeito diferente de ensinar arquitetura e urbanismo às crianças. Por meio da obra literária infantil Lelé João de Barro, arquiteto de histórias, eles utilizam a leitura para conscientizar a nova geração sobre o patrimônio histórico de construções. O livro é um dos lançamentos infantis desta semana na Feira do Livro de Santa Maria. E nós estamos recebendo os 3 professores aqui no estúdio da UFN TV, no programa Universo Acadêmico. Professor Daniel Pereiron, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFN, muito obrigado pela presença, professor. Obrigado pelo convite. Estendo esse agradecimento também à professora Clarissa Pereira, que é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo também, professora. Muito obrigada. E a professora Anneli Mombelli, que é professora do curso de Jornalismo aqui da Universidade Franciscana. Professora, também seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que foi essa ideia de criar um personagem, de falar sobre patrimônio histórico, de mostrar a valorização, o valor que isso tem, né? E principalmente para um público que muitas vezes está recém-aprendendo a ler, recém-aprendendo a escrever e recém-aprendendo a importância que cada coisa tem na sociedade. Começo perguntando isso para o professor Daniel. Como é que foi a ideia, então, professor, de criar esse personagem, enfim, e de trazer tudo isso à tona para crianças, né? Falar de arquitetura para um público infantil. Na verdade, essa discussão em volta do patrimônio começou no ano passado, quando, com a mudança do plano diretor e com uma série de medidas que nós tivemos que... Uma pauta que surgiu, né, de medidas que foram colocadas na legislação quanto à defesa do patrimônio. Então, um assunto que foi amplamente discutido, principalmente para a gente que é da área, e também pelo fato, talvez, de tanto a Clarissa quanto eu termos filhos pequenos em casa, mais ou menos na faixa etária de público-alvo do livro. A gente começou esse questionamento de como que as crianças de hoje estão sendo preparadas para serem os futuros adultos e continuar valorizando, ter esse olhar atento para o patrimônio e como que elas vão enxergar o patrimônio, né? Vai ser só um prédio velho? Elas vão reconhecer, quando adultas ou adolescentes e adultas, a importância que tem esse prédio para a cidade, para elas, quanto memória, né? E, enfim, foi dessa discussão do que é patrimônio, qual é a importância, o porquê preservar, é que a gente começou a trazer essa temática de como que a criança se apropria da importância, né, da história do prédio. E a, de certa forma, trocarem ideias entre vocês 3, né? Tentar descobrir alternativas, formas, maneiras de como mostrar para a criança o quanto é importante preservar o patrimônio histórico. Eu estava lendo uma sinopse, que inclusive quem me passou foi a professora Anneli Mombelli, acerca da obra, professora Clarissa, e a professora Clarissa dizia que é muito importante desde cedo já ensinar a criança. Professora, quer dizer que depois de adulto, se a gente não tiver essa consciência, essa determinação, enfim, essa importância do quão é importante preservar o patrimônio histórico, a gente não vai conseguir mais entender o quanto é importante a preservação de prédios antigos e enfim, de saber identificar aquilo que já foi feito por décadas anteriores e por pessoas diferentes, por exemplo? Acho que vou conectar um pouco com uma outra pessoa que teve uma grande participação também no livro, que foi a nossa egressa aqui da instituição Annelise Weber, né, a arquiteta Annelise Weber, que foi um trabalho super bonito que ela fez de final de graduação, que era uma escola de arquitetura para crianças. E eu tive a honra de ser orientadora dela, né? E eu acho que muito dessa discussão, né, dentro desse tema, porque realmente ela mergulhou numa pesquisa muito interessante. Acho que sempre vou me lembrar um pouco desse dado, né, que foi investigado para o trabalho, que era que muitos países, por exemplo, a Espanha seria um deles, a Finlândia, a Bélgica também, eles acabaram incluindo o ensino da arquitetura na educação básica. Tá? Então e a gente vê isso, a gente quando viaja para esses países vê assim,
como as pessoas entendem bastante sobre a sua cidade, sobre o seu patrimônio. E o valor também, que dão a isso. E o valor que tem, né? Tanto que eu sempre gosto de falar que o patrimônio histórico da Espanha salvaram eles da crise, tá? Por exemplo. Isso assim, as crianças já sabem disso, mesmo que elas não já tenham um pouco de entendimento da arquitetura. Eu acho que foi em cima também um pouco dessa pesquisa, discutindo, né, com os demais professores aqui, que seria uma boa ideia. Por que a gente não começa a atingir esse público? Talvez a nossa geração não dê muito valor, né, enfim, né, para o patrimônio, que tá, tanto, né, que a cidade ela está sofrendo esse processo de verticalização e não tem, e são poucos ainda que estão, né, realmente sendo, né, e que entendem a importância do patrimônio histórico. E que entendem a importância sobre isso. E, poxa, se a gente começa a atingir esse público, né, de repente começa a despertar bem o que eu acho que a Anneli falou escreveu ali no livro, que é esse sentido de pertencer a esse lugar. Sim. Não vamos tão longe. Pelotas é mais assim. Pelotas a gente conversa com... Que é uma cidade, eu acho que tem um patrimônio bastante preservado. A gente conversa com as crianças, a gente conversa com os adolescentes e eles têm muito orgulho do Museu da Baronesa ou do acervo todo que eles têm ali no centro, também no centro histórico. Mercado e aquilo ali, o mercado público e o próprio também as charqueadas. Então, eu digo para não ir tão longe, né, que dentro desses dados que eu comentei sobre a pesquisa, porque nós temos bons exemplos aqui perto. Então, acho que foi dentro desse espírito que a gente começou a montar. E aí foi conversas e conversas de fim de semana que foram se construindo os personagens, né? E a gente foi vendo assim que o primeiro, de repente, a gente focaria só no ecletismo, que era também aproveitando todo um material que já estava, né, do Casarão do Sobrado, Centro Cultural, né, da TV Ovo, que vai ser, né, o Sobrado Centro Cultural, enfim, né, é um trabalho que a gente pretende ter uma continuidade, né, falando sobre vários momentos da história de Santa Maria. E aí nessas conversas, professora Anneli, teve o surgimento do Lelé, que é o personagem principal, que é um João de Barro, né? E o João de Barro, a gente sabe que ele constrói já a casa dele com vários conceitos, inclusive baseados na arquitetura, né? O mapa solar, é isso que vocês chamam? Né? Mapa solar. Isso e tudo mais. Mas aí é que entra o papel do jornalista, né, professora Anneli? Que é qual? É justamente criar uma linguagem no livro a ponto de captar a atenção da criança, criar alternativas para que a criança se prenda àquela história. Como é que foi esse processo de composição? A gente não conseguiu ter muito tempo para discutir a narrativa porque o processo de produção do livro foi um pouco rápido. Isso né? começou quando? Nós começamos a discutir a ideia em dezembro, mas foi a partir Dezembro de 2018 agora? Isso, do ano foi passado. Rápido, então? Foi rápido, é. Então, a gente decidiu que precisávamos ter um personagem para conduzir essa história, né? A gente discutiu, fomos pesquisar no Rio Grande do Sul, assim, nomes indígenas, várias coisas até a gente conseguir decidir qual é que ia ser o nome desse personagem. Mas o João de Barro já era uma tendência por ser considerado um pássaro arquiteto, né? A questão da bioconstrução e tudo mais. Sim. E aí nós seguimos nessa linha, então, do João de Barro. A gente foi criando outros personagens também. Tem a gata Pitanga, que tem sempre um gatinho passeando lá pelo sobrado. A gente não sabe se é o gato ou a gata, né? Mas no livro ele é a gata Pitanga. Sim. A Jasmim também, que é uma árvore que fica ao lado do sobrado, também virou um personagem. Então, dentro dessas páginas que nós tínhamos e das questões de conteúdo que nós pensamos, foi o que a gente conseguiu narrativamente criar, né? Aí, como a gente tem ideia aí para próximas edições, nós vamos seguir pensando em que medida que essa narrativa vai avançando. É só um ponto de partida, dá para se dizer, essa edição. Eu vou aproveitar já rapidamente e vou mostrar um pouquinho ele. O Vinícius Pimentel, nosso cinegrafista que está aqui no estúdio, vai me ajudar. E o Márcio Santos, nosso diretor de imagem, também. Olha só, aqui na câmera 13, então, ó, essa é a capa do livro, a gente está vendo aqui. E aí, pessoal, é muito interessante porque ele tem uma série de atividades, ó, começa com o Lelé já em formato de origami aqui para fazer, né, para compor. E tem uma série de alternativas, assim, além de histórias que vocês trazem, eu achei muito legal isso, pessoal. Eu achei muito legal, por exemplo, esse tabuleiro aqui, ó, para chegar na minha casa, né, que tem um tabuleiro aqui sensacional, a criança vai seguindo os números aqui, vai descobrindo locais que estão e que fazem parte do centro de Santa Maria. Posso chamar de centro cultural?
É o nosso centro histórico. Centro histórico, então, de Santa Maria. E aí tem outras alternativas aqui, ó, tem várias coisas. Uma outra muito legal também que eu achei, pessoal, foi uma de dobrar as páginas. Aqui, deu bem certinho. A gente tem que dobrar a página, né, para ver como é que fica, vai dobrar ela para cá e tudo mais. Olha, muito legal mesmo, o Lelé João de Barro, arquiteto de histórias. Mas eu queria saber de vocês, assim, cientificamente, tecnicamente, até melhor dizendo, em questão de arquitetura. O que a gente tem em Santa Maria, professor Daniel, que de certa forma precisa ser preservado e precisa ser visto de uma maneira diferente, não só pelos moradores, mas também por todo o empresariado local aqui da cidade? Nós temos, então a gente começa com o ecletismo, né, que é o estilo arquitetônico do casarão. Sim. Mas nós temos ecletismos, prédios ecléticos também no eixo da Avenida Rio Branco, que são de importância, que são considerados de grande valor histórico e arquitetônico. Nós temos o Art Deco, que já é bem divulgado, né, nós falamos que anunciamos isso já várias vezes. Nós temos o segundo maior conjunto Art Deco do mundo. Só perdemos para Ocean Drive em Miami. E nós temos também exemplares modernistas, né, de grande relevância também. Então, eu destacaria principalmente esses três como talvez os que mais o maior número de edificação que nós temos desses estilos, desses períodos de construção aqui em Santa Maria. Sim. A utilização do João de Barro, como eu já citava antes, foi proposital isso, né? Por conta da casa que ele cria de barro e tudo mais, e aí a partir disso vocês mostrarem a importância, no caso do sobrado, é isso? Uhum. Sim, na verdade, como eu acho que a Nelly já tinha comentado antes, a gente custou um pouco encontrar como seria esse personagem, não é, para contar essa história. O João de Barro, a gente faz a conexão direta e, além disso, ele poderia dar uma visão macro da cidade, né, através do voo. Então, aquele tabuleiro que vocês mostraram é o voo do João de Barro, né? Depois que se faz o origami, então ele começa a voar e passa por esses edifícios, né, que foram desenhados, que estão no tabuleiro, que são coisas que a gente chamou atenção, né, que, enfim, né, como esses ícones também que merecem ser preservados. Claro, ali, obviamente, né, tem a catedral, não conseguimos colocar todos. Mas uma coisa depois também sobre o nome dele, eu acho interessante a gente falar. Sim. Na verdade, a gente foi uma discussão o nome também. E, enfim, né, surgiram da gente homenagear algum arquiteto, né, algum arquiteto importante e tal, e por que não um arquiteto brasileiro? E o nome, né, começar a pensar, arquiteto João brasileiro, né, quem? E veio direto João Filgueiras Lima, que o apelido é Lelé. Sim. E por coincidência, né, o apelido é Lelé, e foi um arquiteto que ele... muito importante, ele fez, na verdade, eu acho que a obra de mais relevância dele foi a rede Sara Kubitschek, e ele sempre trabalhou essas questões de conforto ambiental, né? Então, até no início, a gente tinha que o Lelé era um arquiteto que trabalhava com bioconstrução, um pouco Perfeito. Homenageando o Lelé. E realmente o óculos e o cabelinho escabeladinho veio em função, né, inspirado nesse aproximar arquiteto mais ainda. que faleceu em 2015. Tá? Sim, sim. E uma coisa que a gente tentou trazer no livro também é trazer essa linguagem que a arquitetura se comunica, que é através da planta baixa, do corte, né, as questões que a gente trabalha de ventilação, iluminação. Então, em forma lúdica, a gente tentou apresentar para a criança essas técnicas que a gente acaba usando no projeto, né? Então, para não falar só da parte histórica, mas também tentar apresentar um pouco do que é a arquitetura, né? Sim, é muito legal porque eu estava observando em uma das páginas aqui, professora Nelly, que não só arquitetura a gente acaba aprendendo até um pouquinho de geografia ali, quando fala da questão de solstício, de equinócio, a posição do sol e tudo mais. Agora, é um livro, professora Nelly, que tem assim, ó, dá para colorir, dá para recortar, dá para brincar, dá para aprender e tudo mais, mas acima de tudo, tem também a importância da leitura, né? E a leitura como, de certa forma, uma inclusora social, né? Porque muitas vezes esse livro, eu tenho certeza de que vai acontecer isso, o livro ele vai para, daqui a pouco, uma criança ou para um grupo de crianças que muitas vezes não frequentam muito o centro de Santa Maria. E aí ele vai aprender, essas crianças vão aprender a importância também de preservar o patrimônio histórico, não é isso? Isso. Uma das ideias do livro, né, para além de discutir a arquitetura e a questão do patrimônio, porque tem uma outra discussão que quando a gente fala do patrimônio é que patrimônio, afinal, a gente sempre discute, né? Sempre um patrimônio, por vezes, de uma determinada classe social.
mas a gente também quer trabalhar muito essa relação de pertencimento com a cidade, de que eu possa andar pela cidade, me identificar com ela e sentir que essa minha cidade é o lugar onde eu moro. Que depois de um certo tempo, depois de criança, quando eu me tornar adulto, que eu passe por aquele lugar e eu tenha recordações do que eu vivi, de histórias que eu passei, que aquilo me remeta, porque Santa Maria tem um pouco essa dificuldade de pertencimento por ser um lugar de passagem, né, de muitos estudantes, muitos funcionários públicos que circulam por aqui. Sim. E essa questão que você comenta a respeito, né, de crianças que talvez não conheçam o centro, isso a gente já tem percebido, né, até de um projeto que vocês estão realizando aqui na arquitetura, né, no curso de arquitetura, de trazer crianças da Chácara das Flores, isso? Então a gente estava até comentando no final de semana, né, porque muitas delas não conhecem o centro, então nesse mesmo tempo que elas vêm para cá, a gente estava comentando de distribuir o livrinho para elas e já apresentar o centro para elas. Isso também vai acontecer com outras escolas. A gente vai sortear 4 kits na Feira do Livro para escolas públicas que forem até a feira. E o legal de fazer isso na feira é que o ponto de partida do tabuleiro é o chafariz. Então você já se conecta, já se orienta, a gente já começa a identificar. Né? Já está no local de origem, né? Aliás, sobre o que a professora Nelly comenta, a gente sabe, né? O lançamento, então, do Lelé João de Barro, arquiteto de histórias, ocorre na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, a partir das 2 da tarde, na Feira do Livro de Santa Maria, isso. Na Praça Saldanha Marinho, é isso? Marinho. Como é que as pessoas fazem para observar o livro, para levar um livro para casa? Como é que vocês têm isso já organizado, professora? O livro está disponível na banca infantil da SESMA e na banca da Atena. Quem for na sessão de autógrafo, a gente vai distribuir um lelézinho Vamos em mostrar formato... um lelézinho aqui, ó. Vamos mostrar de em novo formato aqui de chaveiro, aqui, né? Tem que chegar cedo, porque, né, nós vamos ter cerca de 60 exemplares para distribuir, aí então tem que chegar cedo. Esse é o lelézinho. Vocês podem acompanhar ele pelas redes da TV Ovo, que é a TV Ovo SM, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente está passeando com ele pela cidade. Sim. Né? Ele vai apresentando alguns pontos que a gente trabalha no livro e, além disso, a gente vai ter uma oficina de origami também. Como o origami é um nível assim, intermediário de dificuldade, para quem quiser fazer uma oficininha lá na hora, a gente vai levar umas folhas impressas e já vai ensinar. Daí em casa pode ir fazendo a partir do modelinho também, se não conseguir fazer pelo livro. Sim. Quem quiser trocar ideias acerca de arquitetura com vocês lá também no dia do lançamento, pode? Claro. Tá valendo? Pode perguntar, pode. Por que vocês resolveram colocar o casarão? Por que vocês resolveram colocar o chafariz como ponto de partida? A pessoa também vai poder fazer esse questionamento para vocês lá. Porque é interessante, né? Tem um detalhe, o público-alvo, a gente muitas vezes tem as crianças como público-alvo do livro, mas a partir das crianças, os pais também podem aprender muito com isso. Com certeza. Né? Isso é de fundamental importância. Inclusive, a gente conversava antes do início da gravação aqui do Universo Acadêmico, vocês têm filhos, eu também tenho, e a gente percebe o quanto as crianças, umas dão mais valor, outras dão menos, muitas vezes relativo à questão da idade. Mas os pais também podem aprender com os filhos, né, a partir desse livro. Essa também foi uma ideia de vocês? Sim, desde o início a gente sempre pensou no pai e na mãe enquanto os leitores para os pequenos, né? Sim. Claro, chega a partir de uma determinada idade que a criança tem autonomia, ele vai se interessar e vai buscar, mas para os pequenos o pai e a mãe vão estar ali presente, o tio, tia, madrinhos, seja quem for, vai acabar fazendo essa leitura para os pequenos. E acaba se apropriando um pouquinho também desse universo que a gente está abordando. Até porque as atividades têm diferentes níveis, né, de dificuldade para fazer as tarefas. Então, quando a gente foi criando isso, a gente não se preocupou em deixar nivelado para uma certa idade. A gente pensou um público-alvo de 4, 5 anos até 10 anos de idade, mais ou menos, justamente pensando nessa relação que não é só para criança, mas que seus familiares também participem. Possam aprender, possam ler, possam contar histórias e exercitar a criatividade não só do adulto, mas principalmente da criança também. Nós também temos um bom retorno dos colegas arquitetos, né? Olha que legal. Adorando. Estão adorando a ideia. Adorando a ideia. Sim, e também estão convidados, então, para comparecer, né, à Praça Saldanha Marinho, na próxima quarta-feira, das 2 às 4h30 da tarde. Vai ter uma sessão de autógrafos, oficina de origami, como a professora Nelly já colocava também. Na Feira do Livro, então, de Santa Maria, na próxima quarta-feira, o lançamento do livro Lelé João de Barro, arquiteto de histórias. Professor Daniel Pereiron, professora Clarissa Pereira e também professora Nelly Mombelli. Queria agradecer muito a presença de vocês no Universo Acadêmico e dar os parabéns para vocês, porque eu particularmente achei muito legal o livro. É muito legal poder pegar o livro, dobrar as páginas, acompanhar ali o tabuleiro, perceber agora também o mascote aqui, né, o Lelé,
aqui em pano, né? Muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês e um bom lançamento lá Obrigado. na Feira do Livro. Muito obrigada. Bastante sucesso também. Tá. O Universo Acadêmico vai fazer um rápido intervalo agora e a seguir os cursos, a gente vai mostrar, né, que os cursos da Universidade Franciscana estiveram na primeira mostra das profissões de uma escola estadual de Santa Maria. Isso é logo depois do intervalo. Já voltamos. O que é conhecimento? É um valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. A escolha de uma profissão nem sempre é tarefa fácil para os jovens. No último sábado, uma escola que fica na região oeste de Santa Maria resolveu dar uma força aos estudantes. Uma mostra das profissões aproximou os alunos das opções oferecidas pelas instituições de ensino de Santa Maria. E a Universidade Franciscana esteve lá, com o maior número de cursos de graduação. A nossa equipe foi conferir como foi esse encontro. Opa, pessoal, tudo bem? Hoje a gente saiu da UFN, viemos até o bairro Boi Morto, em Santa Maria, para visitar, sabe o quê? A Escola Estadual Castelo Branco. É que aqui está acontecendo uma mostra das profissões e a UFN veio para cá com 24 cursos de graduação. Vamos entrar lá ver o que está rolando por aqui? Entre um chimarrão e outro, muita conversa. O papo não poderia ser o outro, a profissão do futuro. Tem um experimento que está chamando a atenção dos alunos. Professor, que experimento o curso trouxe aqui para mostrar para o pessoal? Dentro dos cursos que nós estamos mostrando, que é radiologia e física, né? Aqui nós trouxemos para ilustrar, para engrandecer um pouquinho o experimento, é um gerador de Van der Graaf. Ele tem a característica de produzir cargas elétricas nessa cúpula aqui, ó. Enquanto o tecnólogo em radiologia executa os exames, atuando com radiações, o físico médico otimiza o uso dessas radiações, porque elas têm algum efeito danoso na saúde se não for usada corretamente. Então as duas profissões trabalham integradas, tá? O curso de tecnologia em radiologia é um curso um pouco mais curto, de 3 anos. O curso de física médica são 4 anos. E aí, para ti que gosta de matemática e agora, mediante a uma possibilidade de colocação no mercado de trabalho, dá para pensar com carinho para fazer o curso? Dá. Tem vários que eu me interesso por causa da matemática e física, ou esse tipo de coisa. Enquanto as amigas estavam de olho nos experimentos da física, a Adriele queria saber sobre a formação da vida. Minha dúvida é saber como que os nenês nascem dentro, como eles conseguem formar dentro da barriga da mãe. A resposta para a dúvida veio do curso de enfermagem, a graduação que a Adriele sonha em cursar desde os 6 anos de idade. É uma possibilidade dela identificar que consegue trabalhar a enfermagem não só o cuidado com o corpo em si, mas com a parte da saúde mental, que é algo que ela também estava na dúvida, então acaba complementando. Muito legal. Pode estar aí o teu futuro curso? Sim. Essa foi a primeira edição da Mostra das Profissões promovida pela Escola Estadual Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, que tem 507 estudantes entre o ensino fundamental e médio. Porque muitos não sabem, não conhecem, não têm acesso, não sabem como ter acesso à universidade, ou ao UFN, ou uma outra instituição que está aqui presente. Então é uma possibilidade deles terem conhecimento disso e se interessarem pela continuidade nos estudos, que é a nossa grande preocupação enquanto escola. Eduarda decidiu que quer cursar arquitetura e urbanismo ou então design. E as possibilidades oferecidas pelos 2 cursos da UFN encantaram ainda mais a estudante do ensino médio. Sabe, é uma coisa que é esplêndido, sabe? É muito bonito tudo que fazem e eu acho muito bom, sabe? Tem muitos cursos que têm projetos em comum, então isso é importante trazer para o aluno perceber que os cursos não são coisas isoladas, que eles se conversam, né?
Também a gente convida todos os cursos, tenta trazer o máximo de oportunidades que a instituição tem. O que eu consigo dentro, no momento que eu ingressar num curso, fazer essas ligações com os outros. Então mostrar mesmo que a instituição tem um número muito expressivo de cursos para ofertar e você tem diversas oportunidades no momento que você estiver na universidade e nós temos diversas formas de te ajudar a encontrar o mercado de trabalho e o melhor lugar para tu estar. O último recado que a gente tem para você é que, independente da sua escolha quanto ao curso de graduação, o que a gente quer lembrar agora é que a UFN está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Nesse processo seletivo, a Universidade Franciscana oferece 1.280 vagas em 30 cursos de graduação. Porque, olha só, como a própria campanha do vestibular diz, conhecimento de verdade depende de você. Então, acesse o nosso site até o dia 6 de junho e garanta a sua inscrição. Isso mesmo, olha como o Rogério Kerber acabou de informar, são muitas as opções de graduações oferecidas no vestibular de inverno 2019 da UFN. Vamos recuperar elas aqui? Olha só, a prova, como já dizia o Kerber, ocorre no dia 21 de junho de 2019. As inscrições vão até o dia 6 de junho exclusivamente, pessoal, pelo site ufn.edu.br. São 1.280 vagas em 30 graduações. Aqui as diferenças do vestibular de inverno 2019 da UFN. Para quem vai concorrer às vagas de medicina e odontologia, são 50 questões a serem respondidas, mais uma prova de redação. Tudo isso em 4 horas de duração. A taxa de inscrição para essa modalidade aqui custa R$ 100. A prova também ocorre no dia 21 de junho de 2019. Agora, se o aluno, o candidato, quer concorrer às outras 28 graduações oferecidas pela UFN, há 2 modalidades diferentes. A primeira delas, uma prova única de redação com 2 horas de duração, ou o aluno, o candidato, utilizar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre os anos de 2015 e 2018. A taxa de inscrição para essa modalidade aqui custa R$ 50 e deve ser feita até o dia 21 de junho de 2019 e exclusivamente também no site ufn.edu.br. Aproveite essa oportunidade, são 1.280 vagas em 30 cursos de graduação oferecidos pela UFN neste vestibular de inverno 2019. Professores da Universidade Franciscana podem participar de uma qualificação para ministrar aulas em língua inglesa no ensino superior. A iniciativa é da Assessoria de Cooperação Interinstitucional da UFN. É uma necessidade atual num contexto de parcerias com universidades do exterior, num contexto de língua inglesa sendo necessária para que os professores, os alunos possam se comunicar, possam publicar, possam desenvolver a fluência na língua. Então, é necessário pensar como que a aula aqui num país de fala de língua portuguesa, ela pode ser ministrada em língua inglesa. Esse workshop ele vai acontecer uma vez por semana, durante todo o semestre, e depois também queremos continuar porque é uma necessidade de discutirmos metodologias quando se refere ao ensino na graduação e na pós-graduação em língua inglesa. Os professores podem participar, depois eles vão ganhar certificado, não tem nenhum custo, né? E não precisa fazer inscrição prévia, mas nós vamos controlar ali a presença deles para que depois eles possam ter o certificado desse workshop. E essa é uma capacitação porque nós queremos oferecer diversas disciplinas, inicialmente optativas, na graduação e na pós-graduação. Então tem o objetivo de prática da língua inglesa entre os professores da UFN, discussão sobre metodologia do ensino utilizando a língua inglesa e os professores já vão fazer uma prática de microaula. Ali mesmo nós podemos, então, já experimentar essas aulas que serão depois oferecidas aos nossos alunos. Temos disciplina que será oferecida de bioética em língua inglesa, disciplinas da saúde, disciplinas da área tecnológicas. Então, ali é um espaço de construção dessas práticas de discussão, de reflexão,
e os professores vão estar interagindo em língua inglesa, aprendendo uns com os outros. A Universidade Franciscana oferece mais uma opção aos profissionais de diferentes áreas para aprenderem e se aperfeiçoarem cada vez mais. Pela primeira vez, a UFN proporciona uma especialização lato sensu na modalidade Educação à Distância. A aula inaugural da especialização no ensino de Humanidades EAD apresentou o currículo e a dinâmica do curso aos alunos. Eles vão discutir o futuro, falar sobre bioética, debater formas de ensino e aprendizagem, construir materiais didáticos e usar novas tecnologias. Vem num momento em que aparentemente as humanidades elas estão em desvalorização, mas as humanidades elas têm um caráter interessante. Se elas estão sendo valorizadas, é justamente o momento que nós temos que prestar atenção a elas e que nós temos que nos dedicar a revitalizar a sua importância. Porque se elas são desvalorizadas por estímulos externos, por exemplo, pelo mercado, por uma aparente discussão onde que esse ensino ele não colabora com nada, ele é tomado como inútil, nós justamente temos que mostrar que na vida existem questões que elas são postas como inúteis, mas que são importantes. Vamos pensar na arte, vamos pensar em temas de espiritualidade, vamos pensar em temas sobre a nossa própria existência. Esses temas eles são colocados como importantes e eles são próprios do campo das humanidades. Tudo vai ser feito pela internet, na plataforma Moodle, pelo site da UFN. Os conteúdos foram feitos pelos mesmos professores que dão aulas nos cursos presenciais da instituição. Os docentes foram apresentados aos alunos e vão estar à disposição dos estudantes durante a formação, que tem duração de 12 meses, mais o período para o trabalho final, que será um material educativo. Que há um diferencial no nosso curso. Eles estarão construindo ao longo de todo o processo de desenvolvimento dos módulos. Ele é muito interativo. O produto educacional segundo a CAPES, ele pode ser uma sequência didática, pode ser uma rádio, um documento interativo, uma história em quadrinhos, que nós chamamos as HQs, poderá ser um mapa conceitual, poderá ser um catálogo digital. É algo interativo que eles irão estar produzindo ao longo do processo de desenvolvimento dos módulos. Puderam se inscrever profissionais de diferentes áreas, como História, Filosofia, Antropologia, Letras e Direito. A Branca está cheia de expectativa pelo novo curso. Depois de 9 anos, ela retorna ao UFN, onde também fez a graduação em Pedagogia. A modalidade à distância é a maneira que encontrou para conciliar os estudos com a atividade na escola, na qual trabalha 40 horas por semana. Eu achei interessante o tema, Ensino de Humanidades. E também na expectativa que venha ajudar no meu trabalho, na atividade em escola, trabalho com professores também, não só com os estudantes, né? Desde 2013, a UFN trabalha para implementar cursos de educação à distância na instituição. As primeiras ofertas foram os cursos de extensão. A partir deste ano, a universidade passou a oferecer a especialização em ensino de humanidades e a graduação em gestão de recursos humanos. Uma nova forma de ensinar que cada vez mais vem ganhando atenção e auxiliando profissionais como a Branca. Quem trabalha em escola tem que estar em formação permanente, não pode parar nunca. Tem toda a razão a Branca, né? A exposição Imagem e Som revela curiosidades sobre a história da comunicação. Para quem está acostumado à tecnologia, vai perceber o quanto ela evoluiu nas últimas décadas e também de que maneira era a convivência das primeiras gerações com os aparelhos eletrônicos. Imagem e Som é ainda uma bela oportunidade para conhecer o acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. A exposição Imagem e Som conta com um acervo de quase 40 objetos que retratam uma parte da história da comunicação. São máquinas fotográficas, rádios, televisores de tubo e outros aparelhos eletrônicos que mudaram o jeito como as pessoas passaram a ver o mundo. A exposição Imagem e Som, a comunicação conta a sua história,
ocorre na sede da Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, na Avenida Medianeira, em Santa Maria. A entrada é de graça. Para visitas guiadas, o público pode agendar pelo telefone que aparece na tela. A exposição Imagem e Som, a comunicação conta a sua história, permanece até o dia 9 de setembro. Os horários de visitas são de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A Universidade Franciscana concede o título de doutor honoris causa a mais uma pessoa que desempenha importante trabalho de cooperação acadêmica para a UFN. O homenageado será o professor alemão Andreas Bücher. Ele é o diretor científico da Rede Alemã para o Desenvolvimento da Qualidade da Enfermagem e atua cotidianamente nas relações entre a Universidade Franciscana e a Universidade de Osnabrück. Formado em Ciências da Enfermagem, o professor Andreas Bücher também atua nos processos de intercâmbio entre as duas instituições. A solenidade que concede o título de doutor honoris causa a Andreas Bücher ocorre nesta sexta-feira, dia 3 de maio, às 5 da tarde, no Salão de Atos do Conjunto 1 da UFN. Esta será a quarta vez que a Universidade Franciscana concede o título. A primeira foi para o bispo emérito de Santa Maria, Dom José Ivo Lorscheiter, em 2005. 10 anos depois, a segunda homenagem foi ao professor do curso de Direito da UFN, Cláudio Alves Malgarim. Recentemente, a terceira homenageada foi a professora Norma Martini Mesch, pela contribuição dada ao desenvolvimento do turismo da região e também pela implantação do extinto curso de turismo da UFN. A Universidade Franciscana concede o título de doutor honoris causa a personalidades científicas que tenham contribuído para o progresso das ciências, letras, artes ou esporte, e a quem tenha beneficiado o meio acadêmico e o país para o desenvolvimento. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá no YouTube. Você pode acompanhar também as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais!